Bom dia, meu nome é Silvana e eu vou falar agora sobre a regra do ponto médio. Os criadores desse método foram Isaac Newton e Roger Coutts. Bom, e o que é a regra do ponto médio? Resumindo, é um sistema de fórmulas, um conjunto de equações, que são utilizados para calcular a área abaixo de uma curva e entre um intervalo, para calcular uma integral. Explicando mais ou menos como funciona, ela pega a área que deseja calcular e divide essa área em vários retângulos. Quanto mais retângulos, mais preciso vai ser o resultado. Essa daí é a fórmula e vou fazer um exemplo para entender melhor. O primeiro exemplo que eu vou fazer é da função 1 sobre x de 1 a 2 com 5 repartições, n valendo 5. Primeiro a gente faz o delta, que é 2 menos 1, que são os intervalos, menos 5, que é a quantidade de repartição, que vai dar 1 sobre 5 ou 0,2. Agora a gente vai pegar esse intervalo de 1 a 2 e vai dividir em 5 partes, que vai de 0,2 em 0,2. Aí que vai ficar 1, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8 e 2. Aí agora a gente vai fazer a média entre cada ponto desse. Vai pegar o próximo número e o anterior e vai fazer a média. Aí a média de 1 e 1,2 vai ser 1,1. Aí faz a mesma coisa com os próximos números. Aí vai ficar 1,1, 1,3, 1,5, 1,7, 1,9. Agora a gente vai jogar na fórmula, que vai ser 1 sobre 5, que é o delta, vezes a função de cada ponto desse. Então, vai ficar 1 sobre 5 vezes 1 sobre 1,1 mais 1 sobre 1,3 mais 1 sobre 1,5 mais 1 sobre 1,7 e mais 1 sobre 1,9. Aí, resolvendo toda essa equação, vai dar 0,6919. O próximo exemplo que vamos fazer é a integral, que vai de 1 a 3, da função 1 sobre 2x menos 7, com n valendo 4. Então, vamos dividir esse intervalo em 4 partes. O delta, nesse caso, então, vai ser 3 menos 1 dividido em 4 partes, que vai dar 1 meio ou 0,5. Vamos fazer, então, o esboço desse intervalo. Eu tenho aqui o intervalo de 1 a 3 dividido em 4 partes, então vai ficar 1, 1,5, 2, 2,5 e 3. Ou seja, cada intervalo desse, o comprimento é 0,5. Aí, no caso, essas são as bases dos retângulos. As bases medem 1 meio. E agora a gente vai fazer a altura. A altura são as imagens dos pontos médios. E quais são os pontos médios aqui? Entre 1 e 1,5 vai ser 1,25. Entre 1,5 e 2, 1,75. Entre 2 e 2,5, 2,25. E entre 2,5 e 3 vai ser 2,75. Daí, então, a ideia é exatamente a mesma. Bom, esses elementos aqui eu posso chamar de x1 barra, esse daqui de x2 barra, x3 barra, x4 barra. Bom, então quem é a imagem do meu x1 barra? A minha função é 1 sobre 2x menos 7. Então, vai ficar 1 sobre 2 vezes 1,25 menos 7. Aí, resolvendo isso tudo, vai dar menos 0,2. E eu vou fazer a mesma coisa com as outras.
Bom, agora a soma dessas 4 áreas vai ser 1/2 vezes cada resultado desse, aí vai ficar assim. Eu vou usar 4 casas decimais. Aí o resultado de tudo isso, somando tudo, vai dar menos 0,7873. Deu negativo porque a curva é abaixo do eixo X. Agora eu vou fazer esses mesmos exemplos no código que eu fiz. Eu desenvolvi o código em linguagem C. O primeiro foi o 1 sobre x, que vai de 1 a 2 com n valendo 5. Aí esse foi o resultado e o programa levou 6,305 segundos para fazer esse cálculo. Agora fazendo o segundo exemplo, que foi 1 sobre 2x menos 7, de 1 a 3 com n valendo 4. O resultado foi esse e o programa levou 6,940 segundos para resolver essa função. Ainda com o mesmo exemplo, eu usei o programa com n valendo 5, 100 e 100 mil para comparar o tempo que leva para executar o programa. Essas daí são as imagens com a comparação de tempo. Esse daí foi o segundo exemplo que a gente fez, aí que eu usei n valendo 4, n valendo 100 e n valendo 100 mil para comparar o tempo também e os resultados. E quanto maior é o n, mais preciso vai sendo o resultado. Essa daí é a comparação com outros métodos. E nesse exemplo aí, a que deu um resultado melhor foi a regra de Simpson. Esse daí é só os valores em números mesmo, para comparar. E o que a gente pode concluir com esse artigo é que a regra ela é fácil de ser aplicada, permite subintervalos de tamanhos distintos, porém ela pode precisar de muitos pontos para atingir uma precisão necessária. E o software apresentado ele é eficiente, porque ele te dá resultados em um tempo considerável rápido e você pode utilizar várias funções neles. Essas daí foram as referências e esse foi o trabalho. Obrigada.